Quem salva a vida da mulher que vai se casar com o homem que destruiu a sua própria vida? Naquela noite, a chuva caía tão forte sobre a entrada do Hospital Santa Cecília que as luzes azuis das ambulâncias pareciam se quebrar no chão molhado. Helena Duarte estava de plantão havia quase 15 horas, o cabelo preso sem vaidade, o jaleco aberto por cima do pijama cirúrgico e uma xícara de café de máquina esquecida no balcão da emergência. Ela tinha 38 anos, mãos firmes, voz baixa e um jeito de olhar para a dor alheia, como quem já tinha aprendido a não negociar com o próprio passado. No hospital, diziam que a doutora Helena não tremia, nem diante de parada cardíaca, nem diante de sangue, nem diante de família gritando no corredor. Ela era a médica que entrava na sala quando todo mundo começava a perder a esperança. O que ninguém dizia em voz alta era que Helena tinha se tornado assim no dia em que foi deixada no altar. 12 anos antes, ela esperou por Rafael Monteiro na igreja principal da cidade, vestida de branco, com a aliança na mão e a cidade inteira fingindo pena enquanto mastigava curiosidade. O noivo não chegou. Não mandou bilhete, não telefonou, não explicou. Apenas desapareceu. E no dia seguinte, os jornais locais já sussurravam que ele tinha escolhido uma vida melhor, negócios maiores, mulheres mais convenientes. Como uma pessoa continua respirando depois de ser abandonada diante de todos que esperavam vê-la feliz? Helena continuou. Tirou o véu sozinha dentro do banheiro da igreja, rasgou o forro do vestido ao pisar nele e voltou para casa sem chorar na frente da mãe. Na semana seguinte, pediu transferência para a emergência. Queria um lugar onde ninguém tivesse tempo de perguntar sobre amor. Queria salvar estranhos porque não sabia salvar a si mesma. Com o passar dos anos, ela aprendeu a ser admirada. Virou chefe de plantão, depois coordenadora da emergência. Recebia pacientes pobres de madrugada, políticos feridos em acidentes discretos, crianças febris, idosos esquecidos, mães desesperadas. Sua vida cabia em escalas, prontuários, exames, corredores azuis e noites em que o coração dos outros era mais urgente que o dela. Mas havia uma pequena caixa metálica, dessas usadas para guardar material de sutura, escondida na última gaveta do armário de seu apartamento. Dentro dela, envolta em uma gaze antiga, estava a aliança que Rafael nunca colocou no dedo dela. Helena nunca admitia que guardava. Dizia a si mesma que era prova, não saudade. Dizia que algumas feridas precisavam de objeto, como corpos precisam de laudo. A aliança era o laudo do abandono. Naquela noite de chuva, às 22h17, a porta automática da emergência se abriu com violência. 2 paramédicos entraram empurrando uma maca. Sobre ela, uma mulher jovem, elegante, mesmo ferida, sangrava pela lateral do abdômen. Atrás, encharcado, pálido e com a camisa social colada ao corpo, vinha um homem que Helena reconheceu antes mesmo de ver o rosto inteiro. Rafael Monteiro. Por um segundo, o hospital inteiro pareceu ficar estreito demais para os dois. Ele parou ao vê-la. Não foi espanto. Foi algo pior. Foi reconhecimento, como se todos aqueles 12 anos tivessem mentido e o corpo dele soubesse antes da cabeça que estava de volta ao lugar de onde nunca tinha saído. Helena sentiu a mão fechar em torno da prancheta. O que se diz ao homem que levou embora a sua juventude quando ele aparece trazendo outra mulher nos braços da urgência? Ela não disse nada. Aproximou-se da maca e perguntou com a voz profissional. Nome da paciente? O paramédico respondeu rápido. Clara Valença, 34 anos. Colisão na estrada, pressão caindo, possível hemorragia interna. Valença. Helena conhecia o sobrenome. Todo mundo naquela cidade conhecia. Clara era filha de Augusto Valença, senador, dono de metade dos favores que mantinham o hospital funcionando e da outra metade dos medos que mantinham as pessoas caladas. E,
Pelo anel de noivado brilhando na mão ensanguentada dela, também era a noiva oficial de Rafael Monteiro. Helena olhou para o anel por menos de um segundo, o suficiente para o passado abrir a boca. Depois levantou os olhos. Centro cirúrgico pronto em 5 minutos. Avisa em banco de sangue. Rafael, fique fora. Foi a primeira vez que ela pronunciou o nome dele em 12 anos. Ele deu um passo, como se quisesse explicar tudo ali, no meio da chuva, dos monitores e do sangue. Helena. Ela virou o rosto. Agora não. 2 palavras podem ser uma porta fechada por 12 anos. Rafael obedeceu. Sempre tinha obedecido melhor à dor do que à felicidade. Ficou parado no corredor enquanto Helena empurrava a maca para longe. Os sapatos deixando marcas molhadas no piso claro. A voz comandando a equipe com precisão. Ele viu o jaleco dela manchado pelo sangue de Clara. Viu a mulher que ele tinha deixado no altar salvar a mulher com quem ele estava prestes a se casar. E pela primeira vez em muitos anos, Rafael quase caiu. Na sala cirúrgica, Helena não pensou nele. Ou tentou não pensar. Abriu o abdômen de Clara, encontrou o sangramento, pediu compressas, sutura, foco. A paciente era jovem, estava perdendo sangue rápido, mas ainda havia chance. Helena se agarrou à técnica como quem se agarra a uma margem. Pressão, 7/4. Mais uma bolsa. Agora, por trás da máscara, só os olhos de Helena se moviam. Ninguém ali podia imaginar que aquela cirurgia era uma forma cruel de destino humano. Cada ponto que ela dava no corpo de Clara parecia costurar também o próprio coração contra uma lembrança que insistia em sangrar. 2 horas depois, Clara estava viva. Helena saiu do centro cirúrgico com o pescoço dolorido, a testa marcada pela máscara e o jaleco manchado. Rafael estava sentado no corredor, os cotovelos sobre os joelhos, as mãos unidas como se rezasse sem acreditar mais em Deus. Quando a viu, levantou-se depressa. Ela vai sobreviver, Helena disse. Ele fechou os olhos. Não sorriu. Apenas respirou como alguém que tinha recebido de volta uma vida que nem sabia merecer. Obrigado. Helena quase riu. Mas a risada morreu antes de nascer. Não me agradeça. Eu sou médica. Eu sei. A resposta dele foi baixa demais, íntima demais. Como se dissesse, eu sei quem você é. Eu sempre soube. Helena passou por ele sem parar, mas Rafael chamou. Helena. Ela virou, contrariada consigo mesma por virar. Ele estava com os olhos vermelhos. Não parecia o homem ambicioso que a cidade tinha inventado. Não parecia um empresário satisfeito com a própria escolha. Parecia um homem que havia envelhecido carregando uma mala invisível, pesada demais para largar. Você está bem? Helena encarou aquele absurdo. A pergunta atravessou o corredor como uma faca sem pressa. Você está perguntando isso hoje? Rafael abaixou os olhos. Eu pergunto isso há 12 anos. Ela sentiu o corpo inteiro reagir. Raiva, cansaço, saudade, humilhação, tudo junto, tudo vivo. Então devia ter começado atendendo o telefone. Helena foi embora antes que ele respondesse. No vestiário lavou as mãos 3 vezes, embora não houvesse mais sangue nelas. Olhou-se no espelho e viu a mulher que tinha virado para sobreviver. O rosto forte, a boca dura, os olhos bonitos de uma tristeza antiga. E por um instante voltou a ser a noiva no banheiro da igreja, segurando o véu como se ele pesasse mais que o mundo. Por que o passado sempre escolhe voltar quando a gente está de plantão, sem batom, sem defesa e sem lugar para fugir? Na manhã seguinte, a notícia já corria pelos corredores. Rafael Monteiro tinha voltado. Clara Valença estava internada. O casamento, marcado para dali a 3 semanas, talvez fosse adiado. E quem tinha salvado a noiva era justamente Helena Duarte. Cidade pequena não precisa de tribunal, porque cada balcão vira banca de julgamento. No refeitório do hospital, enfermeiras baixavam a voz quando Helena entrava. No estacionamento, 2 médicos antigos interromperam uma conversa ao vê-la passar.
A recepcionista, que tinha sido adolescente na época do casamento fracassado, olhou para ela com pena demais. Helena odiava pena. Pena era uma forma educada de curiosidade. Clara acordou no fim da tarde. Helena foi avaliá-la porque era seu dever. A jovem estava pálida, os cabelos escuros espalhados no travesseiro, o rosto fino marcado por escoriações. Quando abriu os olhos, parecia confusa. Eu morri? Helena ajustou o soro. Ainda não, mas chegou perto. Clara tentou sorrir, depois sentiu dor. Você é a doutora Helena? Sou. O olhar de Clara pousou nela com uma lucidez inesperada. Rafael falou seu nome enquanto eu estava apagando. Helena manteve a expressão firme. Ele precisava informar quem acompanhava você. Não, ele falou como quem pede perdão. O monitor cardíaco preencheu o silêncio com pequenos bips. Helena anotou algo no prontuário para não precisar responder. Clara insistiu, fraca. Ele chorou quando ouviu sua voz. Helena ergueu o olhar. Você sofreu um trauma. É melhor descansar. Eu vou casar com ele, doutora. Ou ia casar. Clara respirou com dificuldade. Tenho o direito de saber se o homem que está no corredor ainda pertence a uma mulher que ele perdeu. Helena fechou a caneta. Homens não pertencem a ninguém. Às vezes, nem a própria coragem. Clara ficou olhando para ela. Não havia maldade naquele olhar. Havia medo. E talvez a percepção de que tinha entrado em uma história começada antes dela nascer como noiva. Quando Helena saiu do quarto, Rafael estava encostado na parede, segurando 2 cafés de máquina. Um deles sem açúcar. 12 anos e ele ainda lembrava. Trouxe para você, ele disse. Helena olhou o copo. Eu parei de aceitar coisas suas no dia em que você não apareceu. Você sempre odiou café doce. E você sempre odiou explicar. Ele recebeu o golpe sem se defender. Eu mereço isso. Não, Rafael. Você merece muito mais. Só que eu estou cansada demais para entregar. Ela tentou passar. Ele não bloqueou o caminho, mas falou. Clara não sabe. Helena parou. Que surpresa. Você continua bom em esconder coisas de noivas. Rafael fechou os olhos por um segundo. Não é o que você pensa. A frase atravessou Helena como uma ofensa antiga. 12 anos para chegar nisso? Não é o que você pensa? Ele respirou fundo. O autocontrole dele sempre tinha sido bonito e irritante. Rafael era o tipo de homem que sofria para dentro, como se mostrar dor fosse roubar espaço da dor dos outros. Aquilo a fez amá-lo um dia. Aquilo a destruiu depois. Eu quero te contar, ele disse. Então conte. Ele olhou para a porta do quarto de Clara, para os seguranças no fim do corredor, para a placa da Fundação Duarte Valença pendurada na parede, com o nome do pai de Helena em letras douradas. Não aqui! Helena sorriu sem alegria. Claro. Nunca onde alguém possa ouvir. Ela entrou no elevador antes que ele conseguisse segui-la. Mas a presença de Rafael não foi embora. Ele ficou no hospital por causa de Clara. Dormia sentado no corredor. Falava pouco com os assessores do senador, recusava entrevistas, vestia sempre camisas discretas, carregava o celular no silencioso e parecia um homem acostumado a pedir desculpas sem receber resposta. Helena o via de longe e fingia não ver. Via quando ele ajudava a mãe de uma criança a encontrar a farmácia. Via quando segurava a porta para uma faxineira passar com o carrinho. Via quando, no meio da madrugada, deixava um casaco sobre os ombros de Clara adormecida e saía sem fazer barulho. Porque a delicadeza de alguém que nos feriu consegue doer mais do que a crueldade. No terceiro dia, Helena encontrou Rafael na pequena sala de descanso dos médicos. Era madrugada. Chovia de novo. O hospital tinha aquele silêncio falso dos lugares onde alguém sempre está sofrendo atrás de uma porta. Ela entrou para buscar gaze e o encontrou diante da máquina de café, tentando fazer o aparelho funcionar.
Tem que bater do lado esquerdo, ela disse antes de pensar. Ele obedeceu. A máquina engasgou e liberou um café aguado. Por um segundo, eles voltaram a ser jovens. Ela, residente exausta. Ele, noivo esperando o fim do plantão para levá-la para comer pão na chapa em uma padaria 24 horas. Rafael sempre brigava com aquela máquina. Helena sempre ria. Ele olhou para ela e os dois quase sorriram. Quase. Você ainda bate forte demais, ela disse. Você ainda finge que não se importa quando uma coisa quebrada volta a funcionar. A frase ficou entre eles. Perigosa, quente, cheia de tudo que não podia ser dito. Helena pegou as gases. Clara perguntou de você. Ela perguntou de nós? Não existe nós. Rafael assentiu devagar. Eu destruí isso. Sim. Mas não porque deixei de amar você. O ar mudou. Helena sentiu o pulso acelerar e odiou o próprio corpo por ainda escutar aquela frase como se fosse sede. Não faça isso, ela disse. Eu passei 12 anos sem fazer. Então continue. Rafael largou o copo sobre a mesa. A mão dele tremia. Muito pouco. O suficiente para ela ver. Eu fui à igreja naquele dia. Helena ficou imóvel. Não, eu fui. Cheguei pela sacristia, vi você de longe. Ela deu um passo para trás, como se ele tivesse tocado nela. Cala a boca. Eu vi sua mãe ao seu lado. Vi você procurando a porta. Eu estava com a gravata no bolso porque não conseguia dar o nó. Cala a boca, Rafael. E fui embora antes que você me visse. Helena avançou até ele, os olhos ardendo. Você quer que isso seja melhor? Você quer que eu ache bonito você ter ido até lá só para escolher me abandonar mais de perto? Ele não respondeu. A culpa no rosto dele era tão funda que parecia uma segunda pele. Eu não quero que você ache bonito, ele disse. Eu quero que você saiba que eu não acordei leve no dia seguinte. Eu não fui embora porque não amava você. Então por quê? A pergunta saiu como um corte. Rafael olhou para a porta, para o corredor, para o hospital inteiro que parecia ouvir. Porque eu achei que ficar destruiria você. Helena riu, mas a risada quebrou. Parabéns, foi embora e conseguiu do mesmo jeito. Nesse momento, a porta se abriu. Um residente entrou para avisar que Clara estava com febre. A quase confissão morreu ali, como tantas coisas entre eles tinham morrido antes de nascer direito. Helena voltou a ser médica em um segundo. Coleta a hemocultura, troca o antibiótico. Eu já vou. Quando passou por Rafael, ele sussurrou. Eu sinto muito. Ela parou sem olhar para ele. Sentir muito não é história, é só atraso. Naquela mesma madrugada, o sistema de prontuários do hospital começou a apresentar falhas por causa de uma atualização atrasada. O setor de arquivo estava digitalizando documentos antigos para integrar ao novo banco de dados da emergência. Caixas e mais caixas do passado tinham sido abertas no subsolo. Prontuários de pacientes mortos, fichas de transferência, relatórios administrativos, papéis amarelados com carimbos que ninguém usava mais. Não havia mistério em um arquivo antigo reaparecer. Havia incompetência, pressa, orçamento curto e uma funcionária nova que escaneou uma pasta inteira com o código errado. A primeira pista chegou assim, por erro humano. Helena recebeu no computador um lote de exames recentes de Clara. Entre imagens de tomografia e resultados de sangue, havia um arquivo sem sentido. Ocorrência interna, junho, 12 anos antes. Ela quase deletou. Estava no fim do plantão, cansada, irritada, com a febre de Clara controlada e Rafael atravessando sua cabeça como um paciente sem diagnóstico. Mas então, viu o sobrenome Duarte no rodapé. Abriu. A tela mostrou um prontuário antigo. Paciente, João Lacerda, 59 anos. Entrada na emergência por dor torácica. Transferência atrasada. Evolução para parada. Óbito às 3h42. Helena franziu a testa. A data era a véspera do seu casamento. O nome do médico responsável,
Era Dr. Álvaro Duarte, seu pai. Ela sentiu um frio subir pelos braços. O pai dela tinha sido diretor clínico do Santa Cecília, respeitado, homenageado, transformado em busto no saguão após a morte. Para Helena, ele sempre fora exigente, orgulhoso, distante, mas brilhante. Um homem que dizia que reputação era a única herança que ninguém podia roubar. No final do arquivo, havia um termo administrativo anexado. Helena rolou a página devagar. Declaração de responsabilidade por falha no fluxo de transferência. Assinatura: Rafael Monteiro. Ela piscou, achando que tinha lido errado. Rafael, na época, não era médico. Era o jovem empresário que administrava contratos de uma empresa fornecedora do hospital, ligado à fundação por acordos familiares. O termo dizia que ele havia interferido indevidamente na liberação de uma ambulância particular, atrasando a transferência de João Lacerda. Dizia que a falha não envolvia a equipe médica. Dizia que, por honra à instituição e à família Duarte, ele aceitava a responsabilidade administrativa e se afastaria de todos os contratos. Helena leu de novo. A assinatura dele estava lá, a mesma assinatura forte e inclinada que ela conhecia de cartões, recibos de flores, bilhetes deixados em seu armário durante a residência. Por que o nome do homem que a abandonou estava enterrado no prontuário de um paciente morto na véspera do casamento? Ela continuou lendo. Havia horários que não batiam. A ambulância tinha sido solicitada antes da suposta interferência de Rafael. O atraso vinha de uma decisão médica. O paciente ficou em observação apesar dos sinais de infarto. As anotações de enfermagem indicavam que Helena, então residente, havia solicitado cardiologia. O pedido não foi atendido. O carimbo final era do pai dela. A sala ficou pequena. Helena imprimiu o documento com as mãos geladas. No corredor, Rafael conversava baixo com um assessor de Augusto Valença. Clara dormia. A chuva tinha parado. O chão ainda brilhava sob as luzes frias. Helena caminhou até ele com o papel dobrado. Você tem 5 minutos. Rafael a seguiu até a antiga capela desativada do hospital, hoje usada como depósito de cadeiras para eventos. O lugar cheirava a madeira velha e produto de limpeza. Uma janela alta deixava entrar um pedaço da madrugada. Ali, antes de reformas e nomes de fundações, familiares acendiam velas por pacientes graves. Agora havia caixas, banners e uma imagem coberta por pano. Helena fechou a porta. João Lacerda, ela disse. Rafael empalideceu. A reação dele respondeu antes da boca. Ela abriu o papel. Você assinou uma confissão administrativa na véspera do nosso casamento. Por quê? Rafael levou a mão ao rosto. Não parecia surpreso com a existência do documento. Parecia derrotado por ele finalmente ter encontrado Helena. Quem te deu isso? O hospital. O mesmo lugar que passou 12 anos fingindo que você era o vilão certo. Helena, por quê? Ele ficou em silêncio. Ela se aproximou, a voz tremendo de raiva. Você vai fazer isso de novo? Vai me deixar montar a história sozinha com os pedaços que você teve coragem de esconder? Rafael olhou para ela. E havia tanto amor naquele olhar que Helena quase desejou odiá-lo com mais facilidade. Seu pai errou, ele disse. O mundo dela pareceu perder um eixo. Não, errou e não foi um erro pequeno. Meu pai era o diretor clínico. Sim, meu pai salvou esta emergência. Também. Meu pai era humano, Helena. Ela apertou o papel. Continua. Rafael respirou como alguém prestes a abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Naquela noite, João Lacerda chegou com sinais claros de infarto. Você pediu cardiologia. Eu sei porque você me ligou durante o plantão, lembra? Disse que talvez se atrasasse para o jantar de ensaio. Helena lembrava. Lembrava da própria voz cansada no telefone. Lembrava dele dizendo que esperaria. Lembrava de rir porque ele sempre esperava.
Seu pai estava pressionado. O hospital tinha recebido a visita de auditores naquela semana. Não havia vaga na UTI. Transferir João para outro hospital naquele momento exporia uma falha da gestão. Ele decidiu observar mais. Quando decidiu transferir, era tarde. Helena sacudiu a cabeça. Não. Se isso fosse verdade, teria sindicância. Teve. Eu nunca soube. Porque enterraram. Quem? Rafael fechou os olhos. Seu pai, Augusto Valença, minha família e sua mãe. O nome da mãe caiu entre eles como um copo quebrando. Helena ficou sem ar. Minha mãe não. Ela me procurou na manhã do casamento. A capela velha pareceu escurecer. Rafael continuou, cada palavra arrancada. Ela disse que o prontuário colocava você no plantão. Que se a história viesse à tona, o nome do seu pai cairia, mas o seu também seria arrastado. Você era residente, tinha assinado uma solicitação que não foi atendida. Eles podiam inverter tudo. Podiam dizer que você demorou, que você falhou, que você estava distraída com o casamento. Ela disse que a cidade destruiria você. Helena sentiu náusea. E você acreditou? Eu tinha 28 anos e amava você mais do que sabia pensar. Seu pai me pediu para assinar a responsabilidade administrativa como interferência externa. Augusto prometeu abafar sem processo criminal. Minha família queria proteger contratos. Sua mãe implorou que eu desaparecesse para cortar qualquer ligação com você antes que a imprensa juntasse nosso casamento ao caso. Helena deu um passo para trás. Você está me dizendo que me abandonou porque minha família pediu? Estou dizendo que fui covarde o suficiente para achar que isso era proteção. Você podia ter me contado. Seu pai disse que se eu contasse, ele deixaria todos acreditarem que você tinha sido negligente. Disse que não sobreviveria à humilhação, mas que você também não. E sua mãe... A voz dele falhou. Sua mãe chorou de joelhos na minha frente, Helena. Disse que preferia ver você me odiando a ver você sendo destruída por um erro que não era seu. As lágrimas subiram aos olhos dela, mas não caíram. Então vocês decidiram a minha vida numa sala sem mim. Rafael não desviou. Sim. A palavra simples doeu mais do que qualquer desculpa. E todos esses anos. Eu fiquei fora porque voltar seria abrir tudo. Depois seu pai morreu. Sua mãe me pediu uma última vez que eu deixasse a memória dele em paz. Disse que você tinha reconstruído sua vida. Disse que eu só faria você sangrar de novo. Helena riu baixinho, devastada. Engraçado, minha vida inteira cheia de gente me protegendo. E ninguém se importou em perguntar se eu queria ser salva. Rafael deu um passo, mas parou antes de tocar nela. Eu não peço perdão. Ótimo, porque eu não tenho. Ela abriu a porta e saiu, mas naquele corredor com o documento na mão, Helena já não odiava o mesmo homem, e isso era quase insuportável. Nos dias seguintes, ela tentou trabalhar como se a verdade não tivesse entrado no sangue. Clara melhorava. Rafael permanecia no hospital, preso entre a noiva ferida, o senador exigindo discrição e Helena andando pelos corredores como uma tempestade contida. Helena começou a investigar, sem contar a ninguém. Pediu acesso ao arquivo físico. Desceu ao subsolo, onde as caixas antigas dormiam sob lâmpadas fracas. O funcionário do arquivo, um senhor chamado Nivaldo, reconheceu o sobrenome dela e hesitou. Doutora, isso é coisa velha. Coisa velha mata gente quando continua escondida. Ele entregou a caixa. Lá dentro, Helena encontrou cópias de relatórios, anotações de enfermagem, uma folha de auditoria rasgada, um bilhete sem assinatura, pedindo controle imediato da exposição pública, e um envelope lacrado com a marca da diretoria clínica. O envelope tinha sido separado para descarte e salvo por Nivaldo por mania de guardar papel demais. Dentro havia uma gravação transcrita de uma reunião. Não era completa, mas bastava. A voz do pai dela, registrada em ata. A responsabilidade precisa sair da equipe médica.
A voz de Augusto Valença. O rapaz assina, some por uns meses e todos mantêm suas famílias inteiras. A voz de Rafael. Helena não pode ser citada. A voz do pai dela. Então faça o que diz ser amor. Helena precisou se sentar no chão do arquivo. Ali, entre poeira, caixas e cheiro de papel úmido, o pai morto deixou de ser estátua. Virou homem, virou erro, virou alguém capaz de usar o amor da filha como moeda. Como se chora por um pai duas vezes, uma porque ele morreu, outra porque finalmente se descobre quem ele foi. Helena levou os papéis para casa e abriu a caixa de sutura. A aliança antiga brilhava pouco, apagada pelo tempo. Ela colocou o anel ao lado do prontuário. Amor e prova. Ferida e laudo. Duas peças de uma mesma mentira. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, encontrou Rafael no corredor, com um curativo no supercílio. Ele tinha se cortado ajudando a conter um acompanhante alterado na entrada da emergência. O segurança explicou que Rafael interveio quando o homem avançou contra uma técnica de enfermagem. Helena pegou uma bandeja de curativo sem dizer nada. Eu estou bem, ele disse. Eu não perguntei. Isso costuma significar que você vai cuidar mesmo assim. Ela o levou para uma sala pequena. Pediu que sentasse. Rafael obedeceu. Havia algo quase doméstico naquela cena. Ela limpando o sangue dele, ele imóvel, os joelhos próximos demais, a respiração dos dois ocupando o mesmo espaço. Vai arder, ela avisou. Eu conheço. Não estava falando da pele. Ele sustentou o olhar dela. Helena pressionou a gaze com força demais. Rafael não reclamou. Você devia ter me deixado odiar você direito, ela disse. Eu tentei. Não tentou. Você cuidou da minha carreira pelas minhas costas. Guardou o segredo. Voltou com uma noiva. Dormiu no meu corredor. Trouxe café sem açúcar. Isso é uma forma muito arrogante de continuar presente. Pela primeira vez, ele sorriu de leve. Um sorriso cansado, triste, que ainda assim iluminou o rosto dele, do jeito que Helena lembrava sem querer lembrar. Você sempre brigava melhor quando estava certa. E você sempre ficava bonito demais quando apanhava calado. Era irritante. O silêncio que veio depois teve quase humor, quase ternura, quase casa. Ela colou o curativo. A ponta dos dedos tocou a pele dele por um segundo a mais. Rafael fechou os olhos, não para seduzi-la, mas como quem recebe uma misericórdia que não merece. Helena, ele sussurrou. Ela não afastou a mão. Não, eu não ia pedir nada. Mentira. Eu ia dizer que você pode contar tudo. Ela encarou-o. Mesmo que destrua sua vida. Minha vida já foi construída em cima disso, talvez esteja na hora de cair o que tiver que cair. E Clara? Rafael olhou para a porta. Clara merece a verdade antes de virar parte de outro acordo. Você ama ela? A pergunta saiu menor do que Helena queria. Rafael respondeu sem orgulho. Eu tentei ser correto com ela. Achei que isso era o máximo que eu ainda podia oferecer a alguém. Não foi o que eu perguntei. Ele olhou para Helena como se parar de mentir fosse o último gesto de respeito que tinha. Não como amei você. Helena retirou a mão depressa. Então você está traindo duas mulheres com o mesmo silêncio. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Nesse instante, o celular de Helena tocou. Era sua mãe. Ela não atendeu. Mas o passado, quando decide entrar, não espera convite. À tarde, Lúcia Duarte apareceu no hospital. 70 anos, elegante, cabelo branco preso com cuidado, bolsa de couro e uma dignidade tão bem treinada que parecia armadura. Tinha sido esposa de diretor, anfitriã de jantares beneficentes, mulher acostumada a sorrir para médicos, políticos e viúvas como se todos fizessem parte da mesma liturgia social. Helena a encontrou perto do busto do pai, no saguão principal. Você sabe, Lúcia disse. Não era pergunta. Helena segurava uma pasta contra o peito. Há quanto tempo você sabe que eu sei?
Desde que Rafael me ligou, Helena sentiu mais uma pequena traição. Claro, vocês ainda conversam. Ele me avisou porque teve medo do que isso faria com você. Vocês sempre têm medo do que a verdade faria comigo. Nunca têm medo do que a mentira já fez. Lúcia olhou para o busto do marido. A luz dourada do fim de tarde batia no bronze, dando ao rosto morto uma nobreza que talvez ele não merecesse inteira. Seu pai errou uma vez. Um homem morreu. Eu sei. E você deixou Rafael pagar. A mãe apertou a bolsa. Eu implorei para ele pagar. A honestidade veio tão seca que Helena sentiu vontade de gritar. Por quê? Porque eu era mãe. Isso não responde. Responde para quem já segurou a filha no colo sem conseguir impedir o mundo de machucar. Lúcia se aproximou. Você não sabe como aquela cidade estava pronta para te devorar. Você era jovem, mulher, residente, filha do diretor. Eles iam dizer que você foi protegida, que você falhou, que seu casamento distraiu o plantão. Iam transformar seu nome em piada de corredor. E a solução foi transformar minha vida em luto? Eu escolhi a ferida que achei que você sobreviveria. A frase calou Helena por um segundo. Ali estava o vilão emocional de sua vida. Não uma mulher cruel, mas uma mãe aterrorizada, capaz de cometer uma injustiça monstruosa e ainda chamá-la de cuidado. Eu sobrevivi, Helena disse. Mas não porque você me salvou. Eu sobrevivi apesar de vocês. Lúcia chorou sem barulho. Eu sei. Você deixou que eu odiasse Rafael. Eu achei que era melhor do que você odiar seu pai. Helena olhou para o busto. Talvez eu tivesse o direito. Naquela noite, Clara pediu para falar com Helena a sós. A paciente estava mais forte, sentada com travesseiros nas costas. O anel de noivado já não estava na mão. Estava sobre a mesa, ao lado de um copo d'água. Ele me contou uma parte, Clara disse. Helena parou junto à porta. Qual parte? A parte em que ele não me ama o bastante para casar comigo. Helena respirou fundo. Clara, não precisa ter pena. Eu fui criada em uma casa onde casamento é tratado como assinatura, não como abrigo. Clara olhou pela janela. Meu pai queria Rafael porque o nome Monteiro limpava negócios antigos. Rafael queria paz. Eu queria sair da sombra do meu pai com alguém que ao menos não fosse cruel. Ele não é cruel. Eu percebi. Clara sorriu triste. Esse é o problema. Seria mais fácil se fosse. Helena se aproximou. Você merece alguém inteiro. E você? A pergunta pegou Helena desprevenida. Clara continuou. Você merece saber a verdade inteira antes de decidir se quer alguém quebrado tentando voltar. Helena não respondeu. Clara pegou o anel e fechou a mão sobre ele. Tem uma cerimônia beneficente amanhã. Meu pai vai usar meu acidente para arrecadar dinheiro e posar de homem sensível. Vai homenagear seu pai. Vai anunciar a nova ala com o nome da minha família. Ela olhou para Helena. Se existe algo que precisa ser dito, vai ter plateia. Helena entendeu. Você sabe o que isso faz com você? Eu quase morri em uma estrada molhada ao lado de um homem que chorava por outra mulher. Acho que já passei da fase de preservar teatro. Havia dignidade em Clara. Não a dignidade herdada de sobrenome, mas a que nasce quando alguém decide parar de ser moeda. No corredor, Rafael esperava. Helena saiu do quarto e ficou diante dele. Ela sabe? Agora sabe que não posso casar. E o resto? Eu não contei tudo. Não era minha história para revelar. Helena segurou a pasta. Finalmente aprendeu. Ele aceitou o golpe. A cerimônia é amanhã. Eu sei. Meu pai será homenageado. Eu sei. Augusto estará lá, sua mãe, a diretoria, a imprensa local. Rafael ficou imóvel. Helena, não me peça para ficar quieta. Eu ia pedir para você pensar no preço. Ela se aproximou. Eu pensei por 12 anos sem saber. Eles vão atacar você.
Eu já fui atacada pela versão deles. Agora, pelo menos, vai ser pela minha verdade. Rafael olhou para ela com uma mistura de orgulho e pavor. Eu não quero que você perca tudo por minha causa. Esse é o seu erro, Rafael. Acha que ainda é sobre você decidir o que eu perco. Ele ficou em silêncio. Helena baixou a voz. Eu posso amar o que você tentou fazer e ainda odiar o modo como fez. Os olhos dele se encheram. Você acabou de dizer que pode amar? Ela se arrependeu e não se arrependeu ao mesmo tempo. Eu disse que posso, não disse que sei como. Naquela madrugada, Helena não conseguiu dormir. Caminhou pelo apartamento pequeno, abriu janelas, fechou janelas, ouviu a chuva começar outra vez. Tirou a aliança da caixa de sutura e segurou entre os dedos. Lembrou de Rafael no dia em que pediu sua mão. Não houve restaurante caro. Ele a esperou sair de um plantão, sentado no capô do carro, com 2 coxinhas frias e um anel simples. Disse que a vida com ela talvez fosse cheia de madrugada, cansaço e cheiro de álcool gel, mas que ele queria estar em todas as portas onde ela precisasse chegar. Ela tinha rido e chorado ao mesmo tempo. Depois lembrou do altar, da porta, do silêncio, do padre olhando para o relógio, da mãe apertando seu braço com força demais, do pai parado rígido, como se a vergonha fosse dele, da cidade assistindo uma mulher descobrir publicamente que não tinha sido escolhida. E agora, 12 anos depois, descobria que tinha sido escolhida de um modo errado, violento, mudo. Rafael a escolhera contra ela. A mãe a escolhera sem ela. O pai escolhera a própria reputação acima de um morto. Todos tinham feito escolhas, menos Helena. O amor ainda é amor quando tira da pessoa amada o direito de sofrer a verdade? Na manhã da cerimônia, o Hospital Santa Cecília virou cenário. Flores brancas no saguão, tapete azul, câmeras, garçons, médicos de terno, políticos sorrindo, empresários fingindo generosidade. No palco montado no salão de eventos, havia um grande painel com a foto do Dr. Álvaro Duarte, exemplo de ética e legado humanitário. Ao lado, o senador Augusto Valença ensaiava cumprimentos. Lúcia estava sentada na primeira fila, pálida. Clara, ainda em recuperação, apareceu de cadeira de rodas, contra a vontade dos assessores do pai. Helena estava de plantão, mas vestiu o jaleco por cima de uma roupa preta simples. Não se arrumou para agradar, nem para ferir. Foi como médica, foi como filha, foi como mulher que finalmente carregava a própria história nas mãos. Rafael a viu entrar no fundo do salão. Ele estava de terno escuro, sozinho, sem a postura de noivo, sem o conforto de convidado. Quando a viu, levantou-se devagar. A expressão dele mudou. Não era medo por si, era medo por ela. Amor antigo tem dessas crueldades. Às vezes, ainda reconhece de longe o instante em que o outro vai se machucar. Helena segurava a pasta com o prontuário. O senador começou o discurso falando de esperança, compromisso público, famílias tradicionais e continuidade. Disse que o hospital era uma casa de honra. Disse que o nome Duarte e o nome Valença sempre haviam servido à cidade. Disse que sua filha Clara era a prova viva da excelência médica daquela instituição. Sorriu para as câmeras, recebeu aplausos. Depois convidou Lúcia ao palco para receber a homenagem ao falecido marido. Lúcia levantou-se com dificuldade. Helena viu a mãe dar 3 passos e parar. Por um instante, as duas se olharam. E ali não havia mais sociedade, nem sobrenome, nem reputação. Havia apenas uma mãe que tinha feito uma escolha errada por medo e uma filha que não podia mais viver dentro dela. Helena caminhou. O salão inteiro percebeu. Ela atravessou as mesas, ainda de jaleco, com o prontuário na mão. Alguns convidados cochicharam. Um diretor tentou interceptá-la, mas Rafael se colocou no caminho dele. Não, Rafael disse baixo. Isso é um evento oficial, o diretor murmurou. Então está no lugar certo. Helena subiu ao palco.
O senador ainda sorria quando ela pegou o microfone. Antes de homenagear meu pai como símbolo de ética, eu preciso contar quem pagou pelo maior erro dele. O salão parou. Um fotógrafo abaixou a câmera. Depois levantou de novo. Augusto Valença endureceu. Doutora Helena, talvez este não seja o momento. Foi o que disseram há 12 anos, que nunca era o momento. A voz dela tremia, mas não caía. Helena abriu a pasta. Na véspera do meu casamento, um paciente chamado João Lacerda morreu neste hospital após uma falha grave de atendimento e transferência. O médico responsável era meu pai, Dr. Álvaro Duarte. Eu era residente no plantão e pedi avaliação cardiológica. Meu pedido não foi atendido. Um murmúrio correu pelo salão. Lúcia fechou os olhos. Helena continuou. Para proteger a reputação da diretoria, das famílias envolvidas e do próprio hospital, uma confissão administrativa falsa foi assinada por Rafael Monteiro. A cidade inteira acreditou que ele me abandonou por ambição. Eu também acreditei. Rafael estava de pé abaixo do palco, imóvel, devastado. Ele não desapareceu porque deixou de me amar. Desapareceu porque foi convencido por pessoas poderosas, inclusive pela minha família, de que a verdade destruiria minha carreira. Mas ninguém tinha o direito de decidir minha vida sem mim. Ninguém tinha o direito de usar amor como desculpa para mentira. E ninguém tinha o direito de apagar João Lacerda para preservar estátua de homem importante. O nome do paciente esquecido pareceu ocupar o salão mais do que todos os sobrenomes ricos juntos. Augusto avançou para o palco. Isso é uma acusação irresponsável. Clara, da cadeira de rodas, ergueu a voz. Pai, senta. Ele parou chocado. Clara retirou o anel de noivado e colocou sobre a mesa à sua frente. Eu não vou casar com um homem que foi usado como pagamento de silêncio, e não vou continuar sendo usada como aliança política. O salão explodiu em sussurros. Rafael subiu 2 degraus, olhando para Helena. Você não precisa fazer isso sozinha. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, não havia ódio entre os dois. Havia ruína, havia amor, havia uma verdade grande demais para caber no passado. Eu sei, ela disse, mas preciso ser eu. Rafael parou. Helena ergueu as cópias. Estou entregando estes documentos ao Conselho Médico, ao Ministério Público e à imprensa. Também estou pedindo meu afastamento imediato de qualquer cargo ligado à Fundação Duarte. Se a minha carreira tiver que sobreviver, vai sobreviver sem mentira. Lúcia levantou-se na primeira fila. Todos olharam para ela. A voz da mãe saiu frágil, mas clara. Eu pedi que Rafael fosse embora. Helena fechou os olhos por um instante. Lúcia continuou. Eu pedi porque achei que salvava minha filha. Achei que a vergonha pública mataria o futuro dela. Eu errei. Eu destruí o coração dela para proteger um nome. E deixei um homem inocente carregar uma culpa que não era dele. Rafael abaixou a cabeça. Não houve aplauso. Não houve música, não houve redenção fácil. Houve apenas o barulho humano de uma sala entendendo tarde demais que uma história repetida por 12 anos era mentira. Helena desceu do palco sem esperar permissão. Rafael foi atrás dela, mas manteve distância. No corredor azul, longe das câmeras, ela parou junto à máquina de café. A mesma máquina velha. Ela riu chorando. É ridículo, disse. O quê? 12 anos, uma cerimônia destruída, 3 famílias desmoronando, e eu só consigo pensar que esse café continua horrível. Rafael soltou uma risada quebrada. A primeira risada verdadeira dele desde que voltou. Helena chorou então. Não como noiva abandonada, não como médica forte. Chorou como alguém que finalmente descobriu que a dor tinha nome, data, assinatura e testemunhas. Rafael não a abraçou, esperou, porque agora entendia que cuidado também podia ser distância. Ela enxugou o rosto com a manga do jaleco. Você levou a gravata? Ele ficou imóvel. Que gravata? A do casamento. Rafael levou a mão ao bolso interno do paletó.
Tirou um tecido azul marinho, antigo, dobrado com cuidado. A gravata estava gasta nas bordas. Helena olhou para aquilo como se fosse um órgão retirado de dentro dele. Por quê? Ele segurou a gravata entre as mãos. Nos primeiros anos, eu carregava porque achava que um dia teria coragem de te contar. Depois percebi que era mentira. Eu carregava como punição, para lembrar que, quando você chorou sozinha, eu estava vivo e escolhi não voltar. Helena levou a mão à boca. Eu te odiei tanto. Eu sei. Eu precisei odiar você para não morrer de saudade. Rafael fechou os olhos. Eu precisei que você me odiasse para acreditar que tinha valido alguma coisa. Ela deu um passo em direção a ele. O corredor cheirava a café queimado, chuva nas roupas dos visitantes e antisséptico. Nada era bonito do jeito que os filmes fingem. E talvez por isso fosse. Não valeu, Helena disse. Mas agora acabou. Ele abriu os olhos. Acabou o quê? A mentira. Helena tocou a gravata. Não tocou nele. Eu não sei o que começa depois. Rafael assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Eu espero do lado de fora do que você decidir. Nos meses seguintes, a cidade fez o que cidades pequenas fazem. Julgou, mudou de versão, fingiu que sempre desconfiou, escolheu culpados novos para aliviar a própria culpa antiga. O conselho abriu investigação. A fundação perdeu doadores. Augusto Valença se afastou temporariamente da vida pública. O nome do Dr. Álvaro Duarte foi retirado da ala principal do hospital até a conclusão dos processos. Lúcia depôs. Rafael também. Helena pediu demissão do cargo de coordenação ligado à fundação, mas não abandonou a medicina. Com apoio de colegas, pacientes e gente simples que nunca tinha sido convidada para gala nenhuma, criou um projeto de atendimento gratuito para casos cardíacos em bairros afastados. Deu a ele o nome de João Lacerda. Não foi um gesto bonito para a fotografia. Foi uma reparação pequena diante de uma perda irreparável. Mas era verdadeira. Clara se recuperou e foi embora da casa do pai por um tempo. Escreveu uma carta pública dizendo que mulheres não deveriam ser usadas como ponte entre ambições masculinas. Helena leu a carta no celular, dentro de um ônibus a caminho da nova ala improvisada, e sorriu com respeito. Rafael não procurou Helena nos primeiros meses. Mandou documentos quando necessário, depôs quando chamado. Vendeu parte de uma propriedade da família para ajudar no fundo indenizatório dos parentes de João Lacerda sem colocar o nome em placa. Não pediu encontro. Não mandou flores. Não tentou transformar sacrifício em cobrança. Helena soube dessas coisas pelos outros. E talvez pela primeira vez, Rafael cuidava sem esconder a verdade e sem exigir que ela agradecesse. O amor pode voltar sem pressa depois de passar anos confundido com ferida. Numa manhã clara, 6 meses depois da cerimônia, Helena chegou à pequena unidade onde funcionaria a ala gratuita. Era um prédio simples, emprestado por uma associação de bairro, com paredes recém-pintadas, cadeiras doadas e cheiro de tinta fresca. Na porta, caixas de remédios e equipamentos esperavam para ser carregadas. Um homem de camisa arregaçada descarregava o material de uma caminhonete ao lado de 2 voluntários. Rafael. Ele não estava de terno. Não parecia herdeiro, empresário ou noivo de ninguém. Estava suado, com uma caixa nos braços e um curativo pequeno no dedo. Quando viu Helena, parou. "Bom dia", ele disse. Helena olhou para as caixas. "Voluntário novo?" "Anônimo, pelo que me disseram. Mas sou ruim em passar despercebido nesta cidade." Ela quase sorriu. "E em dar nó de gravata." Também. O silêncio entre eles já não era o mesmo. Ainda carregava dor, mas agora havia espaço dentro dele. Espaço para respirar. Helena pegou uma caixa menor. "Essa vai para a sala 2. Rafael assentiu. "Sim, doutora." Ela caminhou até a porta. Antes de entrar, parou. "Rafael", ele olhou. "Eu ainda fico com raiva." "Tem direito."
Às vezes de você, às vezes da minha mãe, às vezes do meu pai, às vezes de mim por ter sentido saudade mesmo quando achava que você não merecia. Ele deixou a caixa no chão devagar. Eu não quero apagar nada disso. Bom, Helena respirou fundo. O sol batia no rosto dela, vivo e quente, muito diferente das luzes frias do hospital. Eu não estou te deixando entrar porque perdoei tudo. Eu sei. Estou te deixando entrar porque agora eu sei a porta. Rafael entendeu. Seus olhos brilharam, mas ele não avançou. Esperou que ela escolhesse a distância. Helena entrou primeiro. Ele pegou a caixa e a seguiu. Lá dentro não havia altar, nem gala, nem cidade assistindo com fome de escândalo. Havia paredes simples, fichas novas, remédios para gente que não podia pagar, uma placa pequena com o nome de um paciente esquecido e 2 pessoas que tinham perdido 12 anos porque outras decidiram por elas. Na sala 2, Rafael colocou a caixa sobre a mesa. Helena abriu com uma tesoura. A lâmina escapou de leve e cortou a ponta do dedo dela. Droga! Rafael reagiu por impulso, pegando uma gaze. Helena olhou para a mão dele, segurando a dela. Cuidado físico como confissão silenciosa, outra vez. Mas agora não havia noiva no quarto ao lado, nem prontuário escondido, nem pai sendo homenageado por mentira. Havia apenas um homem limpando um corte pequeno na mão da mulher que ele amava, e uma mulher permitindo sem esquecer o preço. Vai arder, ele disse. Helena olhou para ele. Eu conheço. Os 2 sorriram, tristes e vivos. Do lado de fora, a cidade continuava falando. Sempre falaria. Mas pela primeira vez em 12 anos, Helena não estava vivendo para responder ao tribunal moral das janelas, dos corredores e das mesas de jantar. Ela tinha escolhido a verdade. Tinha escolhido o custo. Tinha escolhido não proteger estátuas quando havia gente ferida no chão. E quando Rafael terminou o curativo, ela não retirou a mão depressa. A aliança antiga ainda existia, guardada na caixa de sutura. Talvez um dia virasse apenas metal. Talvez nunca voltasse ao dedo. Talvez o amor dos 2 não precisasse repetir a cerimônia que lhes foi roubada para provar que sobrevivera. Naquela manhã, Helena apenas apertou de leve os dedos de Rafael e disse: Temos muito trabalho. Ele olhou para a placa de João Lacerda, depois para ela. Eu fico. Helena sabia que aquela frase não consertava o altar vazio, nem os anos perdidos, nem a mãe ajoelhada diante de um medo, nem o pai transformado em homem falho depois de morto. Mas concertos verdadeiros quase nunca fazem barulho. Começam pequenos, como uma gaze sobre um corte, como uma caixa carregada em silêncio, como uma porta aberta por quem finalmente decide por si. E dessa vez, quando Rafael ficou, Helena estava olhando.